Bom dia, sétimo ano, tudo bem? Espero que sim. Vamos começar a nossa semana com a seguinte reflexão. E Jesus, saindo, viu grande multidão e se compadeceu deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Então, ele começou a ensinar-lhes muitas coisas. Esse é um versículo que nós temos em Marcos, capítulo 6, versículo 34. Talvez hoje o que nós estamos passando, como é que a gente teve que aprender várias coisas. E aí combina com esse finalzinho, Então ele começou a ensinar-lhes muitas coisas. Nós tivemos que aprender a estudar diferente, os pais tiveram que aprender a trabalhar diferente. Tudo foi uma aprendizagem. E talvez esse seja o objetivo mesmo, Para a gente rever as nossas ações, as nossas atitudes, os nossos hábitos. Vai saber, só o tempo dirá, Então, como a prof combinou na semana passada, já a gente vai começar a revisar os conteúdos lá, focando nos exercícios agora. E a revisão de hoje, então, é o capítulo 6, página 96 a 107, que fala sobre a peste, a fome e a guerra. Permaneçam com os livros pertinho de vocês aí, porque vai acabar ajudando aí já na correção de exercícios. Combinado? Página 98 do livro fala sobre a crise do século XIV. E essa crise do século XIV, ela foi num período em que aconteceu uma queda de produção, que gerou fome, e juntamente com a falta de higiene da sociedade, das pessoas, na cidade e tal, levou a um grande número de epidemias. Como houve um crescimento muito grande da população, precisava ter mais alimentos. E houve um desmatamento de florestas, áreas de pastagem e tal, tudo para o plantio. Isso acabou acontecendo de forma incorreta, de forma desenfreada, pode-se dizer assim, e isso acabou gerando empobrecimento do solo. E, consequentemente, o solo tinha menos nutrientes, acaba produzindo menos. Além de que houveram mudanças climáticas também em relação às chuvas. E com uma população bem maior, uma oferta de alimentos bem menor, o povo começa a sofrer com fome e com a morte decorrente da desnutrição. A população europeia ela já vinha passando por essas situações e aí aparece uma doença extremamente grave, a peste bubônica, conhecida como peste negra. E aí, como que essa peste negra ela se alastrou na Europa durante o século XIV? E por que as rotas comerciais contribuíram para a expansão dessa peste bubônica, dessa peste negra? Porque essas rotas elas interligavam diversas regiões do continente europeu através do mar Mediterrâneo. E isso ampliou o contato entre os povos. E dessa forma, houve a contaminação de milhares de pessoas. Se a gente vai puxar para a nossa realidade agora, também foi lá do outro lado do mundo. E foi o contato entre as pessoas que trouxe aquela epidemia para cá, a se espalhar pelo mundo e se transformar numa pandemia, como a prof tinha falado para vocês já na primeira aula sobre esse capítulo. A crise do século XIV e a crise de produção. Como que a gente pode relacionar isso? Eu falo antes para vocês que essa crise de produção ela ainda passou por problemas ambientais e isso gerou mais fome, mais desnutrição. As pessoas não estavam bem nutridas e, consequentemente, a doença vai pegar muito mais, vai ser bem
mais intensa, pode-se dizer assim. Isso gera uma crise demográfica, então, no século XIV, e essa crise demográfica, em algumas nações da Europa, pode estar relacionada a essa epidemia da peste que matou muitas pessoas. Então, primeiro se tem um aumento da população e depois uma redução dessa população, visto que a peste negra matou, né, segundo os historiadores aí, em média de 1/3 da população da Europa. A crise do século XIV, então, ela pode ter sido motivada aí por pode ter tido várias causas, né? Mas a gente pode considerar ela como um conjunto de problemas econômicos, sociais e políticos, conjunto de problemas econômicos, sociais, políticos e ambientais, que provocaram grandes mudanças na Europa na Baixa Idade Média. Por quê? A partir de todos esses problemas, começa a surgir essa fome, essa falta de escassez de alimentos, e vai gerar guerras e vai gerar, né, mudanças, alterações do que se vivia na Europa. Quais elementos que levaram ao descontentamento social? O que fez, por exemplo, os camponeses se revoltarem? A gente pode citar como as guerras internas pela falta de alimentos devido ao aumento da população, guerras externas entre feudos e o enriquecimento e a má administração dos recursos captados. Ou seja, se tem problemas internos e se tem problema desse feudo com outro feudo, e assim vai se alastrando, né? Esses recursos que são captados, eles não são bem administrados, eles não são bem empregados, e isso vai fazer com que exista um descontentamento social. Essa crise do século XIV, ela pode ser considerada um momento de transição? Sim. Por que um momento de transição? Porque todas essas mudanças, esses problemas econômicos da época, esses problemas sociais, ambientais, políticos, vai gerar mudanças em vários aspectos da sociedade. Então, sim, a crise do século XIV vai trazer várias mudanças. Uma desses descontentamentos sociais aqui, a gente pode considerar lá as jaqueires, né, que eram movimentos dos servos que estavam descontentes, que se revoltam contra os nobres, né, as revoltas camponesas em si. Então, se tem uma mudança radical na Europa a partir dessa crise do século XIV. As atividades para vocês para esta semana, então, vocês vão fazer a releitura do capítulo 6, a peste, a fome e a guerra, e realizar o seguinte: fazer o exercício 1 a 5, da página 99 a 103, e as atividades 1 a 6, da página 103 à página 106. Esse exercício de 1 a 5, boa parte deles a prof já foi resolvendo aí, né, durante a videoaula. Então, ou você retoma ela, ou você já foi assistindo e pausando o vídeo e fazendo, né? E as atividades de 1 a 6, então, nós corrigimos depois no chat. O prof começou a fazer dessa forma, porque só no chat a gente não vence corrigir todas, ok? O trabalho bimestral de vocês: produção de um livrinho sobre grandes navegações e apresentação através de vídeo. A entrega é até no máximo o dia 13/7. Ou seja, lembram que a prof passava uns vídeos complementares para vocês lá sobre os 500 anos do Brasil? Então, e pedi para vocês fazerem um resuminho bem curtinho, bem pequenininho? É esse resuminho que agora vocês vão passar para a folha sulfite,
Vocês vão fazer um livrinho com esses resuminhos, vão ilustrar o livrinho de vocês e depois vocês vão apresentar este livrinho. Vão fazer um vídeo com a apresentação de vocês. Depois no chat, o prof mostra para vocês como fazer, como dividir, como, né, organizar as folhas. Inclusive, providenciem, tá? De preferência já as folhas sulfites até o chat depois, ok? Porque daí a gente já vai dobrando certinho, a prof já vai explicando e cada um vai fazendo durante o chat, já começa a fazer o seu trabalho. Beleza, pessoal? Até daqui a pouquinho.